Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Cleiton, para você que me conhece, Cleiton Rodrigues. Eu sou engenheiro mecatrônico e atuo na Europa, né? Moro em um dos melhores países aqui. Hoje estou em uma praça que é perto de casa, minha casa ali para trás. E daqui a pouco eu vou no shopping aqui perto de casa. E todo domingo, sábado de manhã assim, eu faço uma caminhada, né? E hoje eu vou falar de um assunto. Eu tô começando a gravar esses vídeos, né, para falar um pouco sobre diversos assuntos, assim, como eu penso da vida, faço as viagens também. Eu vou criar um mundo, assim, do Cleiton, né? Vou fazer diversas atividades, viajar, vou cozinhar, vou jogar golfe, vou dar conselhos de vida. Já ajudei muita gente nesse caminho, né, vindo pra cá. E sempre tive muito pés no chão, assim, para poder aconselhar as pessoas, ajudar as pessoas, né? E procurar o melhor para quem está próximo de mim. Fazer boas amizades também, isso é importante. E eu acredito que eu consegui fazer isso, né, durante esse caminho, né? Então, hoje eu vou falar de um assunto, né, que eu já tinha comentado em outro vídeo, mas que o áudio saiu ruim. Eu gravei em casa, mas agora eu vou gravar aqui, né? Então vão ser 10 minutos de alguns conselhos que eu vou dar sobre histórias da minha vida, né? Então, hoje eu vou falar sobre irmãos, né? Um assunto que muitas pessoas podem sentir dificuldade em falar ou dificuldade em como reagir com certas situações, né, ou como proceder com certas situações. E hoje eu vou falar sobre isso. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, né, de convívios familiares, né, que são coisas que a gente precisa saber gerenciar, né? Às vezes são conflitos, são intrigas, são fofocas, coisas assim de família, né? Tô tomando aqui um suco. Aqui tem uma rodovia, aqui tem algumas árvores. Tá no inverno aqui agora, então as árvores estão peladas. Então, um dos pontos que fazem parte do convívio do ser humano, né, é a sua família, ok. Você não vai escolher seus irmãos, você não tem esse poder, né? Você não vai escolher como que eles vão agir, as atitudes que eles vão ter. Você não vai poder escolher, né, se ele vai ser honesto com você ou se vai ser traíra, entendeu? Então, mas a escolha vai ser sua, se você vai manter o contato com ele ou não, né? Então, independente de como a pessoa seja, a escolha sempre vai ser sua. Se você quer carregar essa pessoa junto com você ou se você quer desistir dela. E uma das melhores coisas que você pode fazer é desistir de alguma pessoa que não que te traz prejuízos, né? Desistir, eu digo, cortar o contato, cortar relacionamento, não ter mais nenhum tipo de amizade. Então tá nas suas mãos fazer isso. Então, vou dar alguns exemplos aqui da minha própria vida, do meu próprio caminho, né? Para quem não sabe, eu tenho 4 irmãos, né? E depois meu pai se divorciou, eles se divorciaram, depois meu pai teve outro filho, né? Que também é meu irmão. E que eu gosto também bastante. E mais alguns, né, desse primeiro relacionamento dele, são os meus irmãos de pai e mãe, né? Vou dar alguns exemplos aqui que me fizeram me afastar deles, sabe? Não ter mais contato. Um dos motivos, né, quando eu era mais novo, né, eu sempre gostei de estudar, sempre gostei eu queria ter um espaço assim pra mim, né, poder estudar, poder fazer minhas coisas, né?
E eu tinha ali no meu quarto, colocava o computador ali, né? E ficava ali tentando estudar, tentando fazer minhas coisas. E meus irmãos, eles aumentavam o volume da televisão no máximo. Ou aumentavam muito o volume da televisão. E para quem estuda sabe que isso não é bom, né? Você quer um ambiente às vezes calmo, tranquilo, e eles faziam isso de propósito. Às vezes eu ia lá para poder abaixar, ou falar, ou discutir, e aí ficava gerando bagunça, confusão, entendeu? Coisas que eles provocavam simplesmente por birra ou por querer me prejudicar. Esse foi um dos fatos. Outro fato também, né? Então, olha ali a situação, né? Eu estava em casa, não tinha opção. Só tinha aquele lugar para estudar, e eles ficavam na sala, aumentavam o volume no máximo para me prejudicar. Aí, outro caso. Às vezes começa a juntar, né? Você tem um amigo, seu irmão tem outro, aí ele frequenta a sua casa, né? E às vezes você vai tendo algumas amizades que talvez você não era seu amigo, mas acaba virando próximo ali, né? Olha pra você ver esse caso. Meu pai tem uma casa boa assim, lá na minha cidade natal, né? Aí ele construiu, mas também, aí eu falei pro meu pai, né? Tinha um porão ali na casa não, eu queria construir só um quartinho ali no porão pra ficar de boa lá, né? Meu pai queria construir mais 2 suítes, não sei o que, mano. Eu queria fazer esse quartinho aí só pra estudar no período da faculdade ali, né? Mas depois foi na ideia dele, construir a suíte lá, mas o tempo pra construir a suíte foi o tempo que demorou pra fazer faculdade. Aí eu não precisava mais. Mas é dele lá, as coisas dele e tudo mais. Tipo assim, não serviu pra propósito algum pra mim, entendeu? Que queria um período para estudar durante a minha universidade, que eu precisava me focar muito, aprender muito. Talvez eu poderia ser um engenheiro muito melhor hoje em dia, né? Mas tá, não vou ficar falando disso. Aí tava eu lá na suíte lá, e um amigo do meu irmão, né? Ele tinha um vidro de blindex, tava aberto o vidro, e ele começou a me filmar tomando banho. Ó pra você ver. Aí depois eu vi a mão dele assim, e fui atrás dele, né? Me troquei, fui atrás dele, peguei o celular dele, saímos na briga lá, mano. Derrubei ele no chão. Só que antes disso, ele foi falar pros meus irmãos ficaram de piadinha comigo, né? Os 3 ficaram de piadinha comigo, como se eu, tipo assim, querendo usar aquilo contra mim. Então, depois eu fui lá, peguei o cara, mano, saímos na briga. Ele era mais novo que eu, né? Ele ia apanhar de qualquer jeito. Eu peguei o celular dele, apaguei os vídeos, não sei o que. Mano, mas tá vendo? Causou um puto estresse, e meus irmãos de conluio com ele, os 3, né? De conluio com ele pra fazer esse tipo de brincadeira, esse tipo de piada. Falei, beleza, né? Aí, outra situação. Essa foi uma situação que ocorreu, né? Outra situação também é que às vezes eles ficam de piadinha, ficam de brincadeirinha, de risadinha, de fofoquinha, sabe? E isso acontecia bastante. E que foi me afastando deles, assim, conforme as atitudes deles mesmo, sabe? Né? E outra situação que às vezes acontece, a gente tinha um amigo e ele acabou, vinha outro amigo dele do Nordeste lá. Eu sei que o pessoal passa dificuldade, eu sei que é difícil, mas na vida também foi difícil pra mim. Eu não tô falando nada, mas tipo assim, às vezes você coloca, aí esse cara começou a frequentar na sua casa. Não vou falar o nome dele aqui não, que nem não tem nada a ver. Mas começou a frequentar na sua casa. Mas ele tinha uma vida difícil lá, e também veio pra cá sem nenhum apoio, nada. E começou às vezes se pendurar na gente, sabe? Se pendurar na gente, querer ter a nossa vida, querer viver como a gente vive. Então, isso é coisa, às vezes, de irmãos, né? Às vezes tem um amigo, o seu amigo às vezes tem um parente, alguma coisa. Esse cara começou a se aproximar da gente, então você tem que tomar cuidado com quem entra na sua casa, quem você deixa pisar na sua casa. Esse é outro fator. Outra coisa, em casa, né, como a gente foi criado com o nosso pai,
Meus irmãos, eles meio que não se cuidavam, sabe? Tipo assim, eu sempre fui desenrolado, porque eu nunca esperei nada de ninguém, sabe? Muito menos dos meus irmãos, muito menos, tipo assim, do meu pai fez, eu sabia que ele já fazia até demais pra gente já, sabe? Até demais já. Porque cuidava tipo assim, cuidava do trabalho dele, que não é mais que obrigação, mas cuidava do trabalho dele. A casa também, sem manutenção da casa, ele que cuidava. Mas o mínimo que o filho tem que fazer é cuidar de si mesmo, né? Então, eu sempre fui assim, sempre fui independente. Lavava minha roupa, né? Organizava minhas coisas, guardava minhas coisas. Sempre estudei bastante, né? Sabia fazer comida, limpar a louça, que seja um banheiro ali, qualquer coisa. Sempre fiz isso, né? E não é demérito um homem fazer isso, não. Muito pelo contrário. Se um homem sabe se cuidar, não precisa também de ninguém da família, ou de mulher, ou de qualquer coisa assim. É um mérito dele, né? Então eu sempre soube fazer essas coisas desde criança, né? Desde pequeno, 12, 13 anos, e sempre fui assim, independente, sabe? Nunca precisei de ninguém, nunca precisei, lava essa louça pra mim, ou eu vou esperar alguém fazer a comida pra mim, entendeu? Então, tipo assim, mas eu também não gostava, sabe? É coisa minha. Eu não gostava, e outra, já é outro pensamento. Eu não gostava de ter que ficar me preocupando com outras pessoas, né? Porque assim, cara, às vezes eu fazia almoço, às vezes eu fazia só pra mim. E assim também, hoje eu faço almoço só pra mim. Não faço pra 5 pessoas. Tem que fazer pra 5, pra 6. Aí tem que ficar vendo medida pra ver pra quantas pessoas são. E se cada um faz a sua comida? Cada um faz a sua comida. E pronto, acabou. Eu não tenho que carregar ninguém nas costas, não. Não tenho que carregar irmão nas costas, não. Aí o que acontece? Aí você vai fazendo, aí faz uma vez, aí a pessoa, eu queria que eu fizesse. Aí para limpar também queria que eu limpasse, queria que eu talvez até colocasse na boca deles, entendeu? Então, cada um tem que fazer o seu e pronto, acabou. Eu faço o meu. Se ele tá com fome, ele vai lá e faz a comida dele, na hora que ele quer. Eu sou assim, eu gosto de viver na hora que eu gosto de fazer as coisas na hora que eu quero. Eu gosto de acordar na hora que eu quero, eu gosto de fazer o almoço na hora que eu quero, eu vou fazer. Mas é na hora que eu quero. Agora que é inverno aqui, eu acordo mais tarde. E qual que é o problema? No verão eu acordo mais cedo, 6 horas da manhã eu tô levantando. Mas no inverno é um pouco mais difícil, né? Você vai querer ficar na cama ali. Então, essa era outra coisa. Não sabia, os caras não sabiam limpar um quarto, não sabiam varrer uma casa, não sabiam lavar uma louça, não sabia cozinhar, não sabia nada. E também não tinha interesse de fazer. Achavam que eu ia ficar fazendo, entendeu? Teve outro momento, né, que ficou eu e mais 2 irmãos na casa aconteceu os problemas, não vou ficar falando disso, né, mas eu acabei ficando na casa da minha mãe durante um tempo, por causa de uns problemas familiares. Daqui a pouco achou que eu tava tendo que fazer comprar comida, fazer, lavar, e os caras meio que vivendo a vida de boa, sabe, nem se preocupando. E fica nas minhas costas, entendeu? Você não tem que carregar o peso dos seus irmãos, não. Isso não é obrigação sua, não. Cada um é homem, cada um tem que carregar o seu fardo. Cada um tem que carregar seu fardo. Você não tem que cuidar de ninguém, você não tem que cuidar dos seus irmãos. Não tem. A não ser que seja, vamos supor, né? Você tem 18, seu irmão tem 8 anos, sei lá, 5, sua mãe e seu pai morreu. Aí é outra situação, né? Mas esses são da mesma idade ali, e alguém fica querendo se escorar em você, faça-me um favor, rapaz. Toma vergonha na cara, mano. E esses caras ficavam querendo se escorar em mim, nesse outro momento aí que teve, né? E eu tava fazendo tudo, e às vezes ajudava os caras com dinheiro ainda pra poder fazer os projetos que a gente tava fazendo, né? Tava fazendo alguns projetos e precisava mais essa parte aí. Então ficou
tipo assim, fica um peso enorme nas minhas costas. Os caras viver na maciota, entendeu? Eu falei, sai fora, rapaz, isso aí, ó. Então, já não tem mais contato, entendeu? Baixa o nível de contato, baixa o nível de trocar energias, entendeu? Eu sei que às vezes é difícil, né? Mas às vezes tem que fazer uma escolha. Ou você vai, né? E faz a sua vida, segue seu caminho, ou você fica preso com esse tipo de gente só se atrasando, né? E já falei, né, que eu tive problema com eles no passado já. E às vezes você fica levando esses problemas pro resto da sua vida, né? Então já resolve, já é bom às vezes nem ter contato, nem conversar muito, nem ter papo. Essa pessoa vai te atrasar, entendeu? Vai te dar prejuízo, vai fazer fofoquinha contra você, vai ficar fazendo intriga. Então, uma das coisas que me fez muito bem foi nem ter mais contato com esse tipo de gente. Nem tem mais contato. Nem tenho. E só melhorou a minha vida. Só melhorou. Não tem nenhuma desvantagem. Não tem nenhuma desvantagem. Então, isso é uma das coisas que me fez mudar de vida, assim, e melhorar muito a minha qualidade de vida. E você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa, irmãos tóxicos. E tem outro cara, esse meu irmão aí, mano, também mentiu pra mim, tentou me roubar. Então, às vezes a pessoa já tá no fundo do poço, já sentou num problema, e se você tentar resolver, você vai precisar de, olha, muito dinheiro, tempo, esforço para tirar a pessoa daquele lugar. Você não vai conseguir. Você tem que caminhar, fazer somente o seu caminho. A pessoa não consegue sustentar a outra, não. Carregar outra nas costas, não consegue. Então, uma das coisas que eu aprendi foi isso, né? Eu aprendi na duras penas. Não tenha um tipo de contato, não tenta resgatar ninguém, não volte, saiu da sua cidade, não tenta voltar por causa de coisa familiar. Às vezes é melhor você apagar o contato deles, não ter mais nenhum tipo de relação, não voltar, não falar, do que você tentar resolver. Se você tentar resolver, você vai destruir, a pessoa vai terminar de destruir a vida dela e você vai destruir a sua também, né? E se você vê que o problema está sendo causado por algum outro fator externo, ou se tem pessoas da sua família que estão causando outras pessoas da família, né, que estão agravando esse problema, você tenta resolver com essas pessoas, entendeu? E conversa, né? Conversar daquele jeito, né? Porradaria, briga, discussão. É assim que conversa com certo tipo de gente. E não deixa ninguém subir nas suas costas, não, falar as coisas pra você, não. E defenda a sua honra, defenda a sua dignidade, né? Isso é o mínimo, né? Isso é o mínimo que você tem que fazer, ter pra você. E se você vê que tem pessoas que tá querendo te armar, fazer esse tipo de coisa, se afaste das pessoas, se afaste. Elas vão continuar tendo a vida medíocre delas, vão continuar tendo a vida safada que elas têm, e você tem que buscar conexões novas. O mundo tá cheio de pessoas, tem muitas pessoas boas que você pode conectar, viver, ter amizade. Você não precisa desse tipo de pessoa, não. Você não precisa desse tipo de gente. Então, esse é meio que um vídeo que eu faço sobre irmãos tóxicos. Então, tome cuidado. Você merece pessoas boas na sua vida, você merece boas amizades, bons amigos, e espero que Deus te abençoe, que você siga um bom caminho.